Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Nós temos descrito os princípios fundamentais da doutrina dos espíritos, né? Vimos o primeiro princípio sobre Deus, o segundo sobre a existência e sobrevivência dos espíritos, falamos sobre a evolução intelectual e moral, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, falamos sobre a encarnação e reencarnação, e hoje nós vamos falar sobre o quinto princípio, isto é, sobre o processo de comunicação dos espíritos com o mundo corporal ou mundo material. Afinal de contas, como os espíritos promovem a comunicação ou como se comunicam com o mundo material? Iniciando este assunto, nós poderíamos analisar ou avaliar como nós aqui, os seres encarnados, vivemos aqui neste planeta, na terceira dimensão. Como é que nós nos comunicamos? É óbvio, né? Nós vivemos numa relação permanente com as pessoas que nos rodeiam, com os nossos familiares, nossos parentes, amigos, companheiros das inúmeras atividades da vida, sejam no trabalho, no lazer, nas atividades sociais e numa infinidade de outras situações. Nós todos sabemos disso naturalmente. Nestas circunstâncias, poderemos receber influências por meio das ideias que essas pessoas exteriorizam, dos exemplos que nos dão, da mesma maneira que nós também poderemos influenciar as pessoas com as nossas ideias e com as nossas condutas ou atos. A comunicação aqui entre nós acontece utilizando-se o som da palavra, da fala, também com os gestos, o toque, a expressão. E hoje em dia utilizamos também a tecnologia da comunicação. Nós todos já sabemos disto, né? Eu apenas estou destacando isso para uma comparação com a comunicação dos espíritos. Bem, e agora, como será a experiência de vida e comunicabilidade dos espíritos lá no mundo espiritual, num plano de vida mais sutil? Acontece da mesma maneira com os espíritos lá no mundo espiritual, pois eles são os seres humanos desencarnados. E assim eles mantêm as mesmas características de personalidade ou de maneira de pensar. Estão apenas vivendo em uma outra dimensão ou plano de vida mais sutil, como já falei. Vocês lembram que no universo tudo é vibração na espuma quântica, a nível das subpartículas atômicas, as frequências vibracionais. Então, a comunicação pode se dar de maneiras diversificadas, de uma maneira infinita, na verdade. Com o som ou sem o som. Entenderam? Com a luz ou sem a luz. Agora, a comunicação entre os espíritos pode se dar fundamentalmente pelo pensamento, que é um atributo dos seres inteligentes, pela telepatia, e talvez por outros meios. Eu falo talvez porque nós não sabemos todos os detalhes do outro mundo, com certeza. Nem os autores. Há sempre conjecturas a respeito. E os espíritos, eles projetam as próprias ideias mentais telepaticamente e se comunicam com os outros espíritos. Então, a comunicação entre os espíritos é da mais diversidade possível, mas uma fundamental é o pensamento. E eles se comunicam também conosco via pensamento, fundamentalmente, porque há outras possibilidades. Então, dessa maneira, as respostas dos espíritos a Kardec, quando ele pergunta, nos dão uma noção exata do possível intercâmbio interdimensional existente entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, nós aqui. É um intercâmbio real e constante. Nós estamos sempre em comunicabilidade
daqui para lá e de lá para cá, com certeza, das mais diversas formas ou maneiras. Vocês devem lembrar dos vídeos que publicamos acerca do espiritualismo nascente, lá nos séculos XVIII, principalmente, né, século XIX, quando aconteceu uma avalanche de comunicações dos espíritos por meio de mecanismos os mais diversos. Vocês podem acessar isso nos vídeos passados. Naqueles tempos, as comunicações dos espíritos desencarnados com os encarnados e vice-versa, né, propiciaram o surgimento de inúmeras doutrinas, como o espiritualismo anglo-saxão, a doutrina espírita, além de outras vertentes espiritualistas. Já falamos sobre isso, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos e no planeta como um todo, demonstrando o quê? O fenômeno das comunicações entre nós e eles e nós. Tá certo? Allan Kardec, quando perguntou se os espíritos, os desencarnados, interferiam no nosso pensamento, ele obteve como resposta o seguinte: os espíritos responderam, muito mais do que se imagina. Então, realmente, o plano espiritual age sobre nós, sobre os nossos pensamentos e nossas atitudes, e também nós podemos entrar em comunhão com eles, em comunicação. Nós vamos melhorar essa explicação no decorrer deste vídeo. Então, a comunicação dos espíritos, naqueles primeiros tempos do espiritualismo, causava bastante espanto, dúvida e incredulidade. Será que é verdade que está havendo uma comunicação entre nós e eles e vice-versa? Havia, inclusive, grande objeção quanto à linguagem pouco elevada de certos espíritos, indigna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Na verdade, pode-se verificar que todos os espíritos podem se comunicar com o mundo corporal, com o nosso mundo encarnado, sejam espíritos mais ignorantes ou mais sábios, pois tanto no mundo dos desencarnados como no mundo material, aqui na terceira dimensão, a diversidade evolutiva intelectual e moral dos seres imortais, que são os espíritos, está presente. Tanto faz, são habitantes em mundos diferentes, mas com as mesmas características de mais ignorância ou de mais sabedoria. Cabe, portanto, a cada um de nós a diferenciação entre os bons e os maus espíritos, sem acreditar gratuitamente em todos, mas avaliando-se criteriosamente cada comunicação. O Espiritismo nos ensina bem como fazer essa avaliação. Como conceber um Deus onipotente, soberanamente bom e justo, que apenas permitiria a comunicação dos espíritos inferiores a nos influenciar, ou tentar, né, sem que tenhamos o contraponto dos conselhos dos bons espíritos. Tudo é nesse sentido. Deus é infinitamente bom, misericordioso e tem o controle de tudo, com certeza. E mais ainda, né? Sendo a mediunidade uma faculdade inerente aos seres humanos aqui, nós, né? E com uma população de espíritos a nos rodear incessantemente, muitas vezes, mesmo que não percebamos, são eles que influenciam os nossos pensamentos, as nossas ações, os acontecimentos e o destino da humanidade. As religiões cristãs e o espiritismo e o espiritualismo acreditam ou têm uma crença no anjo da guarda, não tem? É um ser espiritual que tem a responsabilidade de cuidar de nós, de nos influenciar, de nos intuir no trabalho evolutivo, intelectual e espiritual. É assim que funciona. E todos os outros espíritos, os habitantes do mundo espiritual também podem nos influenciar, os bons e os maus. E nós temos que saber trabalhar isto. Então cabe, portanto, a cada um de nós a escolha de nossas companhias espirituais, através do mecanismo de afinidade e sintonia. Se os nossos pensamentos estão sempre locados no lado mal, com certeza nós vamos
atrair espíritos do mal, com certeza. E a nossa defesa contra espíritos do mal é a prática do amor incondicional, a prática do bem, dos bons pensamentos. Aí a luz afastará as trevas, com certeza. A doutrina espírita, ela torna compreensível o processo pelo qual se dá a influência dos espíritos no mundo corporal, aqui na matéria, ou melhor dizendo, nessa integração, né? Essa influência tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento. Para que entendamos como o pensamento é uma energia, o pensamento se transmite ou propaga, precisamos conceber que tudo está mergulhado, tudo que existe está mergulhado no fluido cósmico universal. Que nós já falamos sobre isso. O Espiritismo adota essa expressão, fluido cósmico universal. Mas nós estamos falando da espuma quântica de tudo que existe no universo, de tudo o que é. E que ocupa todo o universo, como estamos falando, né? Todos os seres encarnados e desencarnados, tal como nós achamos, neste mundo, dentro da atmosfera, tudo está interligado. Já falamos sobre isso várias vezes. Então, esse fluido universal, ele recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, esse fluido universal, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao local, ao passo que as do fluido cósmico universal se estendem ao infinito, porque tudo está ligado. Dirigido, pois, o pensamento no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. A física quântica explica essa possibilidade, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Entenderam? Eu não vou me alongar, mas se vocês estudarem um pouco de física quântica, vocês vão entender como é possível o pensamento, que é uma energia, se deslocar e, através de uma telepatia, haver uma comunicação entre um encarnado e um desencarnado e vice-versa. E até entre encarnados. Devemos destacar que os espíritos encarnados e desencarnados se comunicam o tempo todo, mesmo que não o percebamos inúmeras vezes. É através do pensamento e pela vontade que os espíritos se influenciam mutuamente, modificando o ambiente em que vivem através de sintonias diversas. Os espíritos não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, tampouco algo como uma faísca ou uma centelha. Mas, ao contrário, são seres muito reais, individuais, que possuem essa sua individualidade e uma forma determinada. Nós já explicamos isso em vídeos passados. Se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que, ordinariamente, comumente, são eles que nos dirigem em termos. Nós temos o livre-arbítrio, com certeza, mas eles podem nos influenciar de forma bem significativa. E é preciso saber identificar a natureza dessas influências, a fim de que não atendamos às sugestões dos espíritos imperfeitos ou inferiores. Entenderam? Nós somos senhores de nós próprios. E como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou mau? Pergunta Kardec aos espíritos. E a resposta dos espíritos é simples. É um apelo ao nosso bom senso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete a nós discernir. Agora, a comunicação não se dá somente por meio dos pensamentos, mas os espíritos, atuando sobre a matéria por meio dos seus próprios perispíritos, podem manifestar-se de muitas maneiras. De repente, pode se manifestar por efeitos físicos, quais sejam os ruídos e a movimentação de objetos, pela visão, pela audição,
pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música e por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os seres encarnados, como nós aqui. A doutrina dos Espíritos explica bem essas possibilidades. Não vamos adentrar nesse campo porque não queremos alongar este vídeo. Não há limites. Deriva desses ensinamentos que os Espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida, com certeza, por meio da transmissão do pensamento e por sua ação direta no mundo material. Tudo, no entanto, dentro das leis da natureza, da física quântica, com certeza. Eu posso dizer a vocês, eu vou dar um depoimento aqui, que em minha casa, aqui onde eu resido, né, num momento de introspecção, isso aconteceu há alguns anos atrás, né, eu pude visualizar um espírito que se materializou à minha frente, na minha sala, eu estava só. E de repente ele se materializou e pude vê-lo em detalhes, em suas roupagens, no aspecto, na aparência, uma coisa incrível, de olhos abertos, com a minha visão física. Foi uma visão inesquecível e uma experiência extremamente amorosa. Na verdade, eu identifiquei como sendo o meu mentor pelo processo de comunicação mental que aconteceu. Foi algo incrível, não esqueci mais. Foi única vez na minha vida que ocorreu esse fenômeno. Acreditem se quiser. Então, a doutrina espírita revela que os espíritos são uma das forças da natureza. Eu vou falar que é a quinta força da natureza. Nós conhecemos as 4 forças fundamentais da natureza, né? A eletromagnética, a força nuclear forte, a fraca, a gravidade. E eu aceito os espíritos como uma quinta força fundamental do universo, porque são os elementos co-criadores do universo de Deus. E os espíritos, eles comunicam a sua situação, o motivo das suas alegrias, das suas tristezas, dos sofrimentos. Eles também sofrem, dependendo do nível espiritual que eles apresentam. Eles contam como deixaram a vida física, os seus hábitos lá do outro lado, temperamentos, a sua visão precisa do mundo espiritual. Eles descrevem de uma certa maneira. Essas comunicações permitem também uma visão geral do que encontraremos no futuro, nós aqui, mostrando que nada termina no aqui e agora, que tudo continua, convidando-nos a uma responsabilidade muito maior dos nossos atos. Quando nós falamos da doutrina espírita que o nosso objetivo primordial, fundamental, é o trabalho evolutivo intelectual, espiritual, é isso que nós estamos aí como meta a alcançar. Conforme afirma Kardec no Livro dos Espíritos, as comunicações dos espíritos com os homens podem ser ocultas ou ostensivas. Nas ocultas, os espíritos agem pela influência, normalmente por pensamentos, pela intuição, algo do tipo, né? Já nas ostensivas, as comunicações se dão por meio da escrita, da palavra e de outras manifestações materiais. Geralmente aí participam os médiuns, né? A comunicação dos espíritos, então, costuma acontecer também em 2 situações. Quando a pessoa está dormindo, durante o sono, enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende da carne e entra em contato com o mundo espiritual. Nós chamamos esse processo de desdobramento. Então, na hora do sono, nós podemos, através dos sonhos, entrar em comunhão espiritual com o mundo mais sutil. Nesse caso, as lembranças das vivências do plano astral são registradas em forma de sonhos, né, na verdade. Agora, pode acontecer também por meio de um sensitivo ou um médium. Os médiums são indivíduos
que possuem a mediunidade mais aflorada. Todos nós somos médiuns, mais ou menos, e em diversos tipos de mediunidade. Mas o que chamamos de médiuns ostensivos são indivíduos que têm uma mediunidade mais aflorada. Né? E aí eles podem, através da escrita, da palavra, trazer as mensagens do outro plano. Devido ao desenvolvimento de suas habilidades, eles são capazes, então, de transmitir mensagens dos espíritos desencarnados. Então, basicamente, a comunicação com o mundo espiritual se dá de três maneiras principais. Primeiro, por sinais. A comunicação por sinais é tida como manifestação física, isto é, movimento de objetos que pode vir acompanhado de batidas e ruídos. Isso aconteceu mesmo de forma muito frequente lá na época do espiritualismo nascente, no século XVIII, XIX, XVII. Já falamos, né? E na história do espiritualismo isso é muito bem explicado, não só pelo espiritismo, mas também pelo espiritualismo anglo-saxão e outras vertentes. Uma segunda possibilidade é através da escrita, que Kardec adotou a escrita principalmente para as informações da codificação dos espíritos e também pela psicofonia. Né? Então, a escrita é habitualmente feita também por médium, né? Um médium. No caso, um intermediário escreve as mensagens que são ditadas pelo espírito. O Chico Xavier era exímio nessa parte de psicografia. E terceiro, por palavras. A comunicação por palavras, na maioria dos casos, o espírito assume o controle das cordas vocais do médium, não obrigatoriamente, para transmitir a sua mensagem, chamada de psicofonia. Mas nem sempre o transe completo é necessário. Nós temos médiuns conscientes que, através do pensamento, transmite a mensagem por a fala, por palavras, do espírito comunicante. O espírito pode somente sussurrar no ouvido do intermediário e conversar pelo pensamento. Entenderam? Então, por sinais, por escrita e por palavras, são os métodos bastante comuns, hoje em dia, mais a escrita e a psicofonia do que por sinais, na verdade. As espécies de manifestações e dos contatos dependem das faculdades mediúnicas de cada ser. Cada ser encarnado tem uma faculdade diferente, mediúnica, de comunicar-se ou receber comunicação com os espíritos. Há médiuns psicógrafos, psicofônicos, clarividentes e de outras sensibilidades. Aquela manifestação que eu tive do meu mentor não foi clarividência, foi visão direta, a minha visão com os olhos abertos, que eu pude ver o espírito que materializou na minha frente. E não era colorido, era no preto e branco e cinza, nesses tons de imagem. Coisa incrível. E ainda que o indivíduo não tenha a mediunidade aflorada, nada impede que ele sinta a presença dos espíritos. É algo de sensibilidade, então. Os espíritos, quando querem se conectar, eles são incisivos. Eles podem fazer isso de maneira bastante significativa. Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu penso que o que foi dito até aqui, nós pudemos compreender que há a possibilidade de comunicação entre nós encarnados e os seres desencarnados, e que vivem lá no outro plano de vida. Então, o mecanismo de comunicação é inerente aos mundos espiritual e material. Quando fazemos uma oração, por exemplo, ao Deus de todos nós estamos entrando em comunicação com Ele. Que método? Pelo pensamento. Nós podemos usar o pensamento, a palavra, o som também, que dá mais força à nossa possibilidade de comunicação. Isso a ciência comprova isso. O som, a palavra, é algo que pode promover curas de doenças físicas.
Eu também não vou me alongar nesse aspecto aqui. Quem sabe vamos fazer um vídeo sobre isso. Nós podemos usar o som, os mantras, para obter curas físicas, com certeza. E o pensamento é uma energia fundamental na vida. E eu falei num vídeo lá atrás de uma experiência que eu tenho hoje em dia, que eu tenho a minha mente suprema, eu sou do meu espírito, que está numa outra dimensão, na quarta, e minha mente física, que está alocada aqui no meu corpo físico. E essas mentes trocam comunicações entre si. É algo incrível. Então, em conclusão, nós temos resumidamente o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns itens de conclusão deste vídeo sobre a comunicabilidade. Vocês podem estudar na literatura espírita ou do espiritualismo muitos autores, muitos trabalhos sobre a comunicação espiritual. Eu estou só colocando aqui, dando uma ênfase nesse princípio, que é o quinto da doutrina espírita, para vocês saberem, né? Então vamos lá. Resumidamente, nós temos lá um primeiro. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóricas, isto é, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível. Estão em toda a parte, porque eles estão numa outra dimensão, na verdade. Num outro plano de vida, invisível aos nossos órgãos dos sentidos. Eles povoam infinitamente os espaços. A ciência já fala nos multiversos. Vocês vejam que está tudo embasado aí. Espiritismo, espiritualismo e multiversos, ou teoria das cordas, das membranas, que a física quântica tem aí como teorias, né? Muitas não comprovadas, mas a ciência já está estudando esses aspectos. Então, os espíritos constituem um mundo invisível. Temos muitos entornos de nós com os quais nos achamos em contato, sem percebermos às vezes, ou percebendo através da mediunidade. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico por meio do perispíritos. É por isso que eles podem agir sobre a matéria, que é o nosso campo áurico, que é pura matéria. O espírito não é matéria, é imaterial. E eles podem agir sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. E são uma das potências da natureza, como eu já falei. Quarto, os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas são seres imortais, que de tempos em tempos encarnam em corpos físicos no sentido de trabalhar o progresso, a evolução intelectual, espiritual, moral, né? Na Terra ou em outros mundos, de onde se segue que as almas dos homens, os espíritos, né, dos homens, são espíritos encarnados e que, ao morrerem, tornam-se espíritos, certo? Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de sabedoria e de ignorância. É uma diversidade infinita. Nós ainda, por exemplo, que estamos vivendo neste mundo de provas e expiações, nós somos ainda muito imperfeitos. Então, nós estamos na infância do aperfeiçoamento espiritual, intelectual. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempos mais ou menos longos, conforme seus esforços e vontade. Tudo faz parte desse processo de comunicabilidade entre todos os seres inteligentes do universo, entre nós e Deus. Sétimo, são felizes ou infelizes os espíritos, de acordo com o bem ou com o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram até o momento. A felicidade perfeita é alcançada quando os espíritos chegam no grau supremo de perfeição. E eu já falei em vídeos passados, quando a gente trabalha o amor incondicional na nossa conduta, nos nossos atos, nós alcançamos uma relativa felicidade já neste mundo de imperfeição, de provas e expiações. Nós temos que procurar já neste ambiente aqui de terceira dimensão, alcançar, pelo menos ter uma ligação, uma união mental, espiritual com a quinta dimensão, que eu já falei em outros vídeos para vocês.
Todos os espíritos, vocês vejam que o acesso à quinta dimensão tem a ver com uma comunicabilidade mental do nosso trabalho evolutivo moral. Só é possível nesse sentido, senão a vibração, a frequência vibracional não alcança a quinta dimensão. É uma relação nossa aqui, mental, espiritual, física, com a quinta dimensão, com respeito às frequências vibracionais. Todos os espíritos em dadas circunstâncias podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. 9. Os espíritos se comunicam por intermédio dos médiuns. Não obrigatoriamente, né? Mas é o mais fundamental e mais importante, que eles servem de instrumentos e intérpretes. Podem também utilizar outros meios físicos. E, finalmente, uma última conclusão relativa, né? Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Se vocês imaginarem nos tratamentos que são executados nessas crenças espiritualistas, na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, vocês, quando fazemos tratamentos de desobsessão de pessoas que estão obsediadas, afloram ou dão mensagens aos espíritos que obsediam essas pessoas, vocês não imaginam o linguajar desses espíritos. É algo espantoso, deprimente e assustador às vezes. Então, nós reconhecemos a superioridade e a inferioridade dos espíritos pelo linguajar de que são portadores. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. São os mesmos dos espíritos encarnados da maldade ou do bem. É sempre assim. Nós vamos perceber pelo linguajar dessas comunicações. O Kardec ele estabeleceu uma escala espírita no aspecto evolutivo, né? Então essa escala espírita apresentada por Kardec está lá no Livro dos Espíritos, vocês procurem lá que vocês vão encontrar. Ela é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas ou más qualidades. Nessa escala espírita, nós, pelo autoconhecimento, podemos até ter uma ideia em que estágio nós nos encontramos, considerando esse trabalho do Allan Kardec. Bem, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, nós vamos terminar por hoje e nos próximos vídeos nós vamos continuar com as bases fundamentais do Espiritismo. Nós já falamos 5. E é importante que vocês conheçam isso para saber do que se trata essa doutrina. A partir desse conhecimento, nós podemos ter um entendimento da nossa inserção no universo de Deus e o que nós temos que fazer para progredirmos, para nos melhorarmos a cada momento, trabalhando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa parte moral e sermos felizes. É simples assim. Não podemos ficar distraídos. Vocês façam uma introspecção, observem a humanidade, como elas se encontram, essas pessoas do mal, os políticos, tem os bons e os maus, em todos os ramos do conhecimento dos habitantes deste planeta. É a mesma coisa do outro lado. E nós temos que sermos luz, trabalhadores da luz, para afastarmos as trevas. Assistam os meus vídeos todos, vocês vão aos poucos compreendendo o que eu estou falando neste momento. É algo maravilhoso e podemos ser felizes no aqui e agora, com certeza. Então, meus queridos, minhas queridas, nós todos e a presença da fonte somos um. É simples. Vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando o conhecimento.
Então, meus queridos, minhas queridas, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.